Vamos lá então começar a criação da nossa arte. Vamos começar com a criação do nosso personagem. Para isso vamos aqui no site Sprites Resources pegar uma referência. Eu vou colocar aqui em pesquisa a palavra bat de morcego e vou pesquisar aqui uma referência legal para o nosso personagem. Clica na referência que você escolheu, salva aqui essa imagem no seu computador, pega essa imagem, joga ela dentro do Photoshop, é só você arrastar aqui para dentro, colocar aqui no cantinho, que ele vai abrir aqui ó, em outra janela. Dessa imagem eu quero só essas duas animações aqui do morcego, então venho aqui nessa ferramenta aqui ó, de seleção retangular, seleciono aqui só a parte que eu quero, dou um Ctrl C, volto aqui para o quadro da minha área de trabalho, dou um Ctrl V aqui, ó, ele cola já em outra layer. Assim eu posso reajustar ela aqui no lugar para usá-la como referência. Agora eu quero retirar aqui esse fundo verde da nossa referência. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na layer da nossa referência, clico aqui na ferramenta varinha mágica e clico aqui no fundo verde. Assim eu posso apertar Del para tirar esse fundo. Mas se você perceber aqui ó, quando a varinha selecionou, ela pegou uns pedaços do contorno do morcego. Se eu apertar Del aqui, ela acaba que deleta aqui ó, uns pedaços do morcego. A gente não quer isso. Então a gente aperta aqui Ctrl Z para retornar. E para que isso não aconteça, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, mudar aqui a tolerância, né? Ela está em 50, vamos colocar em 10 e desmarcar essa caixinha aqui ó. Agora sim, se a gente clicar aqui com a varinha, ele vai selecionar apenas o fundo verde, preservando o personagem por completo. Então se a gente apertar Del, o personagem foi retirado de maneira correta. Agora é só apertar aqui Ctrl D e ele retira a seleção. A minha referência ela está virada para a esquerda, eu quero que, por padrão, ela fique virada para a direita. Então eu seleciono aqui a minha layer, dou um Ctrl T, clico com o botão direito do mouse e venho aqui ó, em flipar horizontal. Agora é só apertar Enter. Feito isso, agora por organização eu vou criar uma nova pasta. Ó, clica aqui nessa pastazinha, clica aqui duas vezes no nome, coloca o nome que você quer, vou botar Ref. Agora você pega essa layer aqui da sua referência e puxa ela para dentro da pasta. Feito isso, agora eu vou recortar aqui ó, com a ferramenta de seleção, seleciono aqui apenas essa animação aqui de movimento que ele está voando, aperto Ctrl X e Ctrl V. Agora ele separou as duas layers. Uma layer está o personagem voando e a outra layer está o personagem aqui, né, parado, ele está acordando. Agora eu só preciso renomear aqui, ó, coloco aqui parado e a outra aqui voando. Aqui ele fica dentro dessa pastazinha aqui. Outra coisa que devemos perceber é que nosso personagem ele não está na proporção de 64 por 64, ele é menor que isso, ele vai caber numa proporção de 32 por 32. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova layer aqui, ó. Clica nesse botãozinho, vai aparecer uma nova layer aqui. E agora vamos aqui novamente na ferramenta aqui de seleção retangular e vamos fazer aqui um quadrado de 32 por 32, ó. Deixa aqui essa seleção e com essa nova layer aqui selecionada, vamos aqui no balde de tinta, escolhe uma cor e clica aqui ó, em cima dessa layer. Assim a gente faz um quadradozinho de 32 por 32. E é exatamente nesse tamanho aqui que o nosso personagem vai caber. Todos os sprites dele cabem nessa medida de 32 por 32. Muito bem, agora que a gente já organizou tudo isso, a gente pode começar a construir o nosso personagem. Eu vou iniciar aqui pela animação dele voando. Vou pegar esse primeiro sprite aqui e vou colocar aqui dentro desse quadrante de 32 por 32. Depois vou selecionar aqui a layer que ele está, tá? A layer aqui da minha referência e vou aqui em opacidade, ó. Vou diminuir essa opacidade aqui para 20, ó. Vou deixar em 20%, já é o suficiente, ó. Ele fica bem clarinho. Ainda dá para enxergar aqui o personagem, a gente vai utilizar ele para fazer por cima o nosso personagem, a gente não vai contornar ele exatamente como ele é, mas a gente vai usar ele de referência para poder dar forma ao nosso personagem. Isso é uma maneira mais fácil da gente começar a construir, principalmente agora se você estiver iniciando com pixel art, essa é uma maneira que vai te ajudar muito a começar. Agora a gente cria aqui ó, uma nova layer, nessa layer que a gente vai começar a construir o personagem, então vamos vir aqui na cor, vou mudar aqui, tá em branco, vou colocar preto, e vamos começar aqui a construir. Aperta o B de atalho, ele já vai aqui para o nosso lápis e a gente já pode começar a riscar. Vamos iniciar da maneira que já está aqui, né? A gente já pode ir colocando aqui pixel a pixel e ir só contornando o personagem. Só que a gente vai dar o nosso próprio toque, então a gente seleciona aqui alguns pixels da maneira que eles estão, mas a gente pode aqui, por exemplo, aumentar o tamanho da asa, né? A gente tem que tentar se manter dentro desse quadrante de 32 por 32, mas veja que aqui embaixo ainda tem mais espaço, então tudo bem se eu passar aqui um pouquinho para cima. Então a gente pode continuar aqui, ó, lembrando lá das regras da organização dos pixels. Vamos lá, clicando em pixel por pixel, ó, dando forma
como a gente quer. Aqui a gente pode mudar também um pouco da estrutura do corpo do morcego, ele pode ficar um pouquinho mais para baixo. O E é o atalho para a borracha, ó. A gente pode ir apagando os pixels que a gente não quer. Deixar ele um pouco mais com a barriguinha aqui, ó. Coloca aqui ele o rabo dele um pouco maior do que é a nossa referência. E já temos aqui uma primeira base da estrutura do personagem. Vamos fazendo aqui a outra asa daqui dele, ó. Fica por trás. E essa parte aqui, ó, de dentro da asa dele, ó. Aqui a gente pode tentar mexer um pouco mais aqui na cabeça dele. Deixar um pouco maior. Colocar mais pra cá. E bem por aqui pode ser o olho dele, ó. Já vê que a estrutura está um pouco diferente da nossa referência. A referência aqui é mais retinha. Nossa, aqui ele ficou mais gordinho aqui. A gente pode também fechar a asa dele pra cá, ó. Eu acho que o corpo dele ficou um pouco longo demais. Eu vou diminuir um pouco mais pra cá, ó. Deixar um pouquinho mais pequeno. Dá um enter aqui. Apaga esses pixels aqui a mais e pronto. Aqui ele já está menorzinho. Aqui a nossa referência aqui do lado. A gente consegue perceber que há sim uma diferença. E agora a gente pode ver aqui que ele está usando roxo e vermelho, né? Esses tons. A gente pode escolher outras cores aqui. Eu acho que o vermelho é legal para utilizar. Mas a gente pode deixar o nosso morcego com a outra cor. Vou criar então aqui uma nova layer. Nessa layer aqui a gente vai colocar a cor. Vou colocar essa layer aqui, ó, por baixo do meu contorno. E aqui eu vou começar a pintar. Vou escolher aqui uma cor, acho que também fica legal, um roxo mais escuro. Na verdade ele usa aqui uns tons de azul. Então vamos lá começar a pintar o nosso morcego. Primeiramente eu vou colocar uma cor chapada. Perceba que aqui, ó, nessa base da asa, tipo, é o roxo, né? Essa parte aqui do azul que ele fez, ó, é só aqui nessa basezinha aqui. E aqui por dentro, ó, vai ficar a asa. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos pintar só por aqui. A gente pode usar também o contorno para isso, ó. Ele já é o contorno do personagem. E dentro aqui da asa vamos colocar uma cor amarela. Eu escolho aqui o amarelo. Agora podemos começar a colocar luz e sombra. Então eu vou pegar aqui tons de roxo. Aqui no roxo temos aqui, essa é a cor que eu escolhi. Então eu vou pegar uma cor aqui mais escura e vou colocar aqui, ó, nessa parte aqui do personagem. Toda essa base aqui, ó, vai receber esse tom mais escuro. E a parte da asa, ó, que está aqui também, tem que receber essa tonalidade mais escura. Posso escolher até uma outra tonalidade ainda mais escura, ó, do roxo, para colocar aqui nessa base da asa. E também complementar aqui, ó, um pouco mais de escuro. Duas tonalidades desse roxo mais escuro. E no amarelo a mesma coisa. O amarelo aqui, ó, o vermelho, como vocês podem ver, ele vem do claro aqui, ó, e depois vai escurecendo. Vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui uma tonalidade de amarelo mais escura. Agora a gente pega outra tonalidade um pouco mais escura. E já podemos ver o nosso personagem criando um pouco mais de vida. Podemos também colocar aqui uma corzinha um pouco mais clara no roxo. Então, ó, você segura o Alt com a ferramenta aqui do lápis selecionada. Segura o Alt, ele mantém a ferramenta do conta-gotas ativa. Então você aperta aqui, ó, e ele pega automaticamente a cor que você está selecionando. Aí você vem aqui, escolhe aqui, ó, uma cor um pouquinho mais clara, dá o OK. E você consegue colocar ela aqui, ó, na outra borda, onde a luz bate. Depois disso a gente pode começar a mexer no contorno novamente, ó. O contorno aqui ele está todo em preto, mas a gente aqui pode clicar na layer do contorno e colocar outra cor. A gente pode colocar, por exemplo, uma cor aqui vermelha, dá OK e pega aqui, ó, e coloca no olho dele. A gente também pode mudar aqui o contorno, né, a base do contorno de toda a asa e de todo o corpo do personagem. Aqui a asa dele pode ficar com um tom mais escuro. A gente pode também segurar o Ctrl e apertar aqui dentro da layer, ó. Ele vai automaticamente selecionar toda a layer e você pode só pintar aqui por cima, ó, da asa e vai ficar com essa cor já mais escura, ó. Essa outra base aqui da asa a gente pode pintar da cor amarela. Seleciona aqui novamente segurando o Alt, aperta aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e a gente pode pintar o restante da asa. E podemos fazer a mesma coisa também com o corpo do personagem. Com isso concluímos aqui o primeiro sprite do nosso personagem. Agora clique aqui na layer do contorno, segure o Ctrl e clique aqui na layer da cor. Com isso você pode apertar o Ctrl E e ele vai mesclar as duas layers. Clique duas vezes aqui para renomear.
Coloque 1 e agora a gente pode ir para o próximo sprite. Vamos utilizar o mesmo processo aqui para o nosso segundo sprite. Coloca ele aqui no centro com a opacidade de 20%. Eu coloquei ele aqui do lado também para a gente ter uma visibilidade melhor. E coloquei aqui o nosso primeiro sprite do outro lado para a gente ter uma referência da proporção do nosso personagem. Note que o sprite da nossa referência é um pouquinho menor que o nosso. Crie a Layer 2, aperte a tecla B, o atalho para o nosso lápis, e podemos começar a desenhar. Como já tinha definido a cor do contorno do meu personagem, eu comecei a desenhar com ela mesmo. E levando em conta que meu personagem é maior que minha referência, aumentei um pouco o tamanho de sua asa. Depois, foi só aplicar sua cor e definir a luz e sombra. No terceiro sprite, eu fiz uma cópia do sprite 2 e apaguei sua asa. Depois, fiz seu contorno também, mantendo a proporção da asa maior. E por fim, foi só colocar a cor e definir mais uma vez, com base em minha referência, a sua luz e sombra. Com isso terminamos aqui os sprites da nossa primeira animação, nosso personagem voando. Agora vamos animá-la dentro do Photoshop. Não vai ser a animação final, mas vai servir como referência, como uma base, para quando você levar para dentro da Game Engine, você já ter uma referência legal de como é a animação do seu personagem. E para fazer isso, primeiramente vamos aqui na pasta do nosso personagem, vamos dar um Ctrl J, ele vai fazer uma cópia logo acima aqui, Aqui você vai clicar duas vezes e vamos colocar Anima. Agora com a pasta Anima selecionada, vamos arrastar a cópia dos nossos sprites aqui para esse outro quadro que eu fiz e vamos começar a organizar essa animação. Vamos pegar cada sprite aqui em sua layer e colocar ele no centro do quadro. Note também que aqui em cada sprite, eles estão numa altura diferente. Isso não é por acaso. Realmente o personagem ele se mexe um pouco para cima. Mas antes de ajustar a altura, vamos primeiro aqui esconder a Layer 3 e 2. Vamos deixar apenas aqui a Layer 1 ativa. E vamos usar aqui o atalho Ctrl R para ativar aqui a nossa régua. Vamos puxar aqui uma linha guia da nossa régua para a base de baixo do personagem. E outra linha guia aqui da nossa régua para a parte aqui da cabeça do nosso personagem. Assim, agora a gente pode medir a altura e a posição do nosso sprite. Agora vamos aqui ativar a Layer 2 e desativar a Layer 1. Perceba que o personagem aqui subiu 2 pixels acima e manteve aqui alinhado a cabeça dele com a linha vertical. Só que aqui ele subiu 2 pixels acima apenas com o corpo. A cabeça dele permaneceu no mesmo lugar e a gente quer que o personagem suba um pouco mais. Para nossa animação funcionar bem, o personagem tem que subir um pouco por inteiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais uma linha guia aqui horizontal e vou colocar aqui no topo da cabeça do personagem. Com isso, eu vou ativar aqui a Layer número 2 e vou desativar a 1. Podemos ver aqui que o personagem continua nesse mesmo estado. E agora eu vou subir 2 pixels para cima o personagem como um todo. Eu posso utilizar aqui as setas do teclado. Eu clico duas vezes, o personagem sobe 2 pixels para cima. Muito bem, vamos puxar mais uma linha guia aqui, agora para o topo novamente da cabeça do personagem. E vamos ativar a nossa Layer 3. Perceba aqui que na Layer 3 ele está afastado um pouquinho aqui da nossa linha guia vertical. Vamos colocar com as setas aqui do teclado ele um pouquinho para frente e essa posição aqui talvez já seja boa para ele. É questão de teste mesmo para a gente ver como vai ficar melhor. Agora vamos ativar aqui as nossas outras duas layers. Vamos vir aqui em Window, Timeline e vamos clicar aqui em Create Video Timeline. Depois disso, vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui do canto. Aqui temos o primeiro quadro da nossa animação, ele está em 5 segundos. Vamos mudar aqui para 0.1 segundo. Esse é o tempo de cada quadro dentro da nossa animação. Vamos criar aqui, nesse maisinho aqui, mais 2 quadros. Na nossa animação tem 3 sprites. Vamos clicar novamente aqui no primeiro quadro e deixar ativo apenas a Layer número 1. Vamos aqui desativar a Layer 2 e a Layer 3. E agora vamos para o quadro 2. No quadro 2 vamos desativar aqui o 1 e ativar o 2. E na 3 vamos desativar o 1 novamente e ativar a 3. Agora a gente pode afastar um pouco aqui e apertar play para ver o resultado da nossa animação. Se a gente afastar um pouco a tela, a gente tem uma visibilidade melhor da nossa animação. E é claro que para a animação ficar bem fluida, você tem que ir testando. Às vezes depende também da quantidade de sprites, às vezes realmente é só posição. Se não tivesse na altura correta, eu poderia baixar um pouco mais a altura ou então aumentar. E aí a gente também tem aqui a questão de tempo, Aqui eu botei 0.1 segundo. Quanto maior o tempo, mais lento vai ficar a animação. Se eu, por exemplo, colocar aqui 0.2,
a animação já fica bem mais lenta e não combina direito com o personagem, tipo, ele já fica meio que travado, então o 0.1 é o tempo ideal para esses 3 sprites do nosso personagem. Muito bem, agora já podemos partir para os próximos sprites. Terminamos aqui o voar e eu adicionei aqui também o parado, mas eu não vou fazer essa referência aqui dele acordando. No máximo eu vou utilizar apenas um sprite aqui para representar o nosso personagem parado. E depois vamos fazer aqui a animação dele de morte e por último aqui ele soltando uma magia. Bora lá! Vamos começar aqui pelo sprite parado. Mais uma vez, começando aqui pelo contorno um pouco maior que nossa referência. Depois espelhei um dos lados, fiz mais alguns ajustes e comecei a colocar a cor. Pintei os olhos e por fim coloquei luz e sombra, o mesmo processo dos outros sprites. Bem simples e bem rápido, o sprite aqui do nosso personagem parado está pronto. Para fazer a animação de morte eu vou usar uma técnica utilizada em muitos jogos, uma explosão genérica que eu posso utilizar em todos os personagens. Vamos começar pelo primeiro sprite da esquerda. Como vocês podem ver, nossa referência tem uma mistura de muitas cores, então resolvi fazer algo ainda mais simples. Pintei livremente a combinação de cores vermelho, laranja, amarelo e branco, depois espalhei mais alguns pixels laranja e amarelo pelos cantos. Para o sprite 2 eu abri um buraco no centro da explosão, como se ela se partisse no meio. Depois espalhei alguns pixels laranja e amarelo um pouco mais afastados um do outro. No sprite 3 eu abri vários buracos irregulares na explosão, aumentando seu tamanho enquanto ela se dispersa, e mais uma vez espalhei alguns pixels pelos lados. E por fim, no sprite 4, eu espalhei ainda mais diversos pixels com as cores da explosão, passando a ideia que ela está se dissipando por completo. E esse é o resultado da animação de 4 sprites da nossa explosão genérica. E aqui temos a junção dos sprites do personagem com a sua explosão, animação de morte concluída. Chegamos então na última animação para esse personagem, a sua magia. E como consta no GDD, Battlord possui 2 tipos de magia. A padrão, que ele pode usar a cada 10 segundos, e uma que ele precisa pegar o item gema azul para poder utilizá-la. Vamos iniciar pela magia padrão. Cada magia vai ter uma cor. A magia padrão vai ter tons verdes e a magia secundária vai ter tons azuis. Esses sprites são uns dos mais simples de serem construídos. Vamos iniciar apenas contornando a nossa referência. Depois colocamos um tom verde mais escuro dentro e cor branca no centro. Agora, para diferenciar um pouco de nossa referência, vamos utilizar o verde claro para fazer uns detalhes nas bordas. Com isso, podemos fazer uma cópia do sprite e para causar um efeito legal, vamos trocar a cor verde escuro pela branca no nosso sprite 2. E para a magia secundária, basta trocarmos as cores para azul e temos aqui o resultado da animação das magias do nosso morcego. Ao terminar todos os sprites do seu personagem, não esqueça de salvar. Vem aqui em File, Save, escolha um local dentro do seu computador e salve aqui no formato PSD mesmo. Clique aqui em salvar e pronto. Valeu e a gente se vê no próximo episódio.